aqui, deixa eu gravar nossa aula. Aí eu preciso fazer uma coisinha aqui antes. Movimentos. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Eu não estabeleci data para entregar a primeira lista, não foi? Vocês estão sem acesso ao Moodle, então por isso que eu não selecionei. Vamos lá. A gente vai dar continuidade à parte de conjuntos, tá bem? Então, olha, na aula passada a gente falou dos principais conceitos em conjunto e teoria de conjuntos e falamos de algumas operações, né? Na verdade, nós falamos das 3 operações básicas. A última seria uma consequência da diferença, né? Nós falamos da interseção de 2 conjuntos, da união de 2 conjuntos, diferença e, por fim, nós falamos sobre quando que é possível definir o complementar de um conjunto em relação a outro, né? Nós vimos que existe uma relação aí para poder estar definindo esse complementar. E quando esse complementar está definido, ele coincide exatamente com a diferença de conjuntos. Hoje a gente vai dar continuidade e a gente começa... Eu coloquei aqui um exercício, né, só para vocês fixarem um pouquinho do que a gente abordou na aula passada. Então, olha, considerando o conjunto universo U, aí o conjunto universo é formado pelos números -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e os conjuntos, né, contidos nesse conjunto universo são os seguintes. O conjunto A é formado pelos x'inhos que pertencem ao conjunto universo, tal que x é menor ou igual que 3. O conjunto B é formado pelos x'inhos pertencentes ao conjunto universo, tal que x é ímpar. Então, todos os números do conjunto universo que são ímpares serão elementos do conjunto B. O conjunto C é formado pelos x'inhos que também moram no conjunto universo, e agora são aqueles números que estão entre -2 e 1, considerando o -2. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é construir esses 3 conjuntos aí, né? Dentro do nosso conjunto universo. A gente já sabe que o nosso conjunto universo é o conjunto mais amplo, né? É aquele conjunto que contém todos os elementos que são necessários para se resolver um problema em uma questão, né? Para se resolver um problema. Tá certo? Então, todos os elementos possíveis têm que morar dentro do conjunto universo. Ele é o conjunto dos conjuntos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então, vamos colocar aqui acima. Vou pegar uma caneta aqui embaixo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar lá acima os conjuntos que a gente vai trabalhar. Espera aí, rapidinho que minimizou aqui. Vamos lá. Então, vamos dizendo aí, quais que são os elementos do meu conjunto A? Vamos lá. A propriedade do conjunto A é a seguinte. São os números que moram no conjunto universo e que são menores ou iguais que 3. Quais são os elementos do conjunto universo que são menores ou iguais que 3? Vamos dizendo aí que eu vou construir o conjunto. Tá? Bora interagir, gente. Digam aí. -2 é um elemento do conjunto? -2. Qual é o próximo? -1. -1 também é, porque é menor ou igual que 3. É menor que 3. 0. 0. 0 também. Tem mais algum? 1, 2. E o 2. 2. O 3 é elemento desse conjunto?
Sim, ele é. Sim, Também. né? Porque eu quero aqueles que são menores ou iguais que 3. Então, o igual também serve. Então, o 3 também é elemento desse conjunto. Aqui. Então, o 3 também é elemento desse conjunto. Tá certo? O conjunto B... Tá, vamos colocar o B aqui na frente. Quais são os elementos do conjunto B? Quem que mora no conjunto B? Quais são os xizinhos que moram no conjunto universo que satisfazem esta propriedade, ou seja, são ímpares? Menos 1. Menos 1, 1, 1, 3 e 5. 3 e 5. E só, né? Somente esses elementos. E o conjunto C, me diga aí agora, quais são os elementos que moram no conjunto universo e que satisfazem a seguinte propriedade? São maiores ou iguais que menos 2 e menores estrito que 1. Menores que 1. Menos 1 e 0. Então, o menos 2 faz parte? Faz. Faz porque eu quero maior ou igual que menos 2. Então, menos 2. O 1 faz parte? Não. Tem certeza? Não faz parte, né? A pergunta só foi para ver se você tinha certeza. Não faz parte porque agora eu quero os que são estritamente menores do que 1. Então, o 1 não faz parte. Certo? A, B e C. Então, agora eu quero que vocês determinem. Primeira coisa, vamos tentar colocar aqui na frente mesmo. Quem é o conjunto A interseção com B no item A? Quem é que é esse conjunto aqui? Quem mora aqui dentro desse conjunto? A interseção com B. Lembrando que a interseção é a operação, né, que consiste naqueles elementos que estão simultaneamente nos dois conjuntos. Quais são os elementos que estão em A e em B simultaneamente? Menos 1 e 1. Menos 1 E 3. e 1. Tem algum outro? E o Tem, 3. né? Menos 1, 1 e 3. Item B. Quem é A união com C? A união com C. Menos 2. Menos 1. Menos 2, porque está no conjunto A, também está no C, né? Menos 1. O 0 faz 0. parte? Faz, porque está nos dois também, né? O 1 faz parte? Faz. Faz, porque está no A. Se está no A, está na união. O 2 também está no A, está na união. O 3 também, porque está pelo menos em um dos conjuntos. Tá certo? E a gente sabe que a união é composta pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto ou ao segundo conjunto. Então, se não está no primeiro, mas está no segundo, logo estará na união. Quem é o conjunto A-C? 1, 2 e 3? Vamos lá. Eu vou pegar o conjunto A e vou retirar todos os elementos de C que estão lá dentro. Então, quais são os elementos que eu vou retirar no conjunto A? Vou retirar o 2, porque está em C. Vou retirar o menos 1, que está aqui em C, e o 0, que está em C. Sobrou 1, 2 e 3. Exatamente o que a colega disse para a gente. 1, 2 e 3. Tá certo? Quem é C menos B? Quem é Menos C 2 e 0. menos 2 E 0. e 0? O que a gente vai fazer em C menos B é o seguinte. Vou pegar o conjunto C e vou retirar aqueles elementos de B que estão aí dentro de C. O menos 1 está em B e também está em C, então eu retiro. O 1, como não está em C, não tenho que retirar. O 3 também não está em C, não tenho que retirar. E o 5 também não está em C, não tenho que retirar. Então, do conjunto C, eu vou tirar aquele único elemento que mora em B, que é o menos 1. Então, sobrou menos 2 e 0. Certo? Agora me digam aí. Quem é? Primeira coisa, existe o complementar de C em relação a A? Esse conjunto aqui, o item E, ele existe?
A gente sabe que para existir o complementar de A em relação a B, então A tem que estar contido em B, ou seja, o B tem que ser um conjunto maior que contém esse outro, né? E se existe essa relação de inclusão, então o complementar de A em relação a B, ele é definido como sendo o quê? É o conjunto B menos o conjunto A. Não é isso? Não foi assim que a gente definiu? Eu vou pegar o conjunto B e vou retirar o conjunto A, porque eu quero que o complementar de A. Então, é o que complementa A. Então, se eu tivesse aqui assim, ó, o conjunto B aqui fora maior e um subconjunto aqui dentro, que é o A. Então, o complementar seria essa parte que eu vou pintar aqui de outra cor. Vou marcar texto. Esta parte aqui, ó. Seria essa parte aqui que envolve o conjunto A. Não é isso, gente? Isso aqui que eu pintei agora em amarelo é que é o conjunto. Isso aqui é o que é o conjunto complementar de A em relação ao todo. Ou isso aqui é o que a gente define assim como sendo B tirando A. Vocês sabem que claro que é isso, né? Eu retirei o que está em branco aí, que é o conjunto A, sobrou só essa parte aí que está envolvendo o conjunto A, que é essa parte em amarelo. Tá certo? Agora, com base nisso, me digam. O complementar de C em relação a A existe? Será que essa relação aqui de contenção é satisfeita? Será que C está contido em A? Oi? Sim. Eu acho que sim. Vamos ver Eu se também C acho está que sim. contido. Vamos ver. C está contido em A significa dizer que todo elemento de C tem que ser um elemento de A. Então, vamos lá. Menos 2 mora em A? Sim, né? Pertence ao conjunto A. Menos 1 pertence ao conjunto A? Sim. Também, né? E o 0 pertence ao conjunto A? Pertence. Então, olha aqui. Sim. Pois o de cima está contido no de baixo. Ó. O C está contido no conjunto A. Nessas condições, a gente já sabe, né? A gente pode ver aqui, né? Pode apagar isso aqui, a gente já sabe que existe, e agora a gente calcula. Quem é o complementar de C em relação a A? Sempre vai ser o maior menos o menor, não é isso? Então, vai ser C menos A ou A menos C? A menos C. Isso. E quem é A menos C? 1, 2, 1, 2, 3. Então, olha, 1, 2, 3. Certo? E o complementar de A em relação a B existe? Acho que não. Não. Gente, me diz só uma coisinha. Quem são os dois alunos que estão interagindo comigo? É porque eu não estou enxergando, eu queria saber. Quem é o menino? Eu sou Railan. Railan? Isso. Railan. E quem é a menina? Flávia. Mas acho que Graziela também falou. Pronto, Flávio. Olha, em geral eu costumo avaliar quem participa também, tá? Não significa dizer que quem não participa, quem não está interagindo, perde nota, mas quem participa em geral ganha nota extra. Em geral ganha, é para ser assim, né? Por isso que sempre eu estou anotando o nome e atento para quem está participando aí. Eu acho muito justo isso, tá? Mas quem não se sente à vontade, não perde nada com isso, tá? Também só não ganha nota extra, obviamente. Então, vamos lá. Agora eu posso definir o complementar de A em relação a B? Eu acho que não, porque Vamos lá. Só posso se o A estiver contido em B, não é isso? Será que o conjunto A está contido no conjunto B? Está contido significa, será que A está dentro de B? Né? Aqui, eu estou dizendo, Não. será que não está? Ó, o 0, por exemplo, está em A e não está em B. Então, esse conjunto aqui ó, não está definido. Então, vocês vêm aqui espertamente, apaga isso aqui e coloca não está definido, pois... Então, olha, a resposta aqui seria o seguinte. Esta operação não
está definida. Ou seja, este conjunto não está definido. Por quê? Pois o A não está contido em B. Tá certo? Tá claro aí para todo mundo? E aí o item G me diz assim, G barra, B barra. Quem é o conjunto B barra? Olha, quando eu falei para vocês, pode falar aí, tá? Só vou fazer um desenho aqui. A pergunta está aí no ar. Quem é B barra? Vocês lembram que o conjunto universo é aquele grandão, né? O conjunto dos conjuntos. Aí dentro do conjunto universo eu peguei um conjunto B. Um conjunto qualquer. A gente pegou um conjunto lá e eu defini quem era o conjunto barra. Eu falei 3 notações para o conjunto. Uma delas era a barra. Vocês lembram o que era o conjunto com a barra em cima? O B barra, gente, é o mesmo que o B complementar. E quando eu coloco B complementar, é o mesmo que o complementar do conjunto B em relação ao universo. Quando aqui é o universo, a gente não coloca, só coloca uma barra, um C em cima, porque aí a gente já sabe que é em relação ao todo, ao grandão lá. Ó. E quem é, então, B barra? Vamos pintar? Quem é esse conjunto aí? Vocês concordam comigo que seria esse conjunto aqui, ó? Tudo que está fora de B, como está contido, faz sentido falar no complementar, né? Então, isso aí, vocês já estão dominando. E eu quero tudo que está aqui fora de B, ó. Não quero nada que está dentro desse círculo aqui, ó. Certo? Eu quero toda essa região que está fora aqui, ó. Isso aqui é o conjunto B barra o A complementar. O complementar de B em relação ao universo é pegar o universo todinho e retirar somente o B, que é o conjunto que está com a barra aí. Tá certo, gente? Então, isso que está aqui aparecendo para a gente em verde é que é o conjunto B barra, ou simplesmente B complementar. Né? E a gente sabe que, como é o complementar de B em relação a U, é U menos o conjunto B. Então, me digam, quem é esse conjunto B barra? Olhem lá em cima e me digam, quem é esse conjunto B barra? É o menos 2. E o 0, né? É o menos 2. O menos 1 não tá, né? Porque está no B. O 0 está no B? Não, então está aqui. O 1 entra? 2 positivo também? Oi. O 2 positivo entra também? O 2 positivo entra também, né? Porque ele não está lá no B. O 4 entra? Entra. Entra, né? Porque não está no B. O 5 não entra porque está no B. Se ele está no B, eu vou retirar do universo. Então, só sobrou isso aí, né? Menos 2, 0, 2 e 4. Tá certo? Olha, estas outras operações, deixa eu ver. Estas outras operações que vão aparecer aí, eu não vou fazer todas não, tá, gente? Vamos fazer mais algumas aí, senão a gente fica aqui só fazendo esses exemplos repetitivos. Vamos fazer só mais uns 2. Quem é A inter C? Quem é A inter C? Coloquem para mim aí. A interseção com C. Olhem para mim aí e me digam. É o menos 2, menos 1 e 0. Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta aqui. A inter C é o que é em comum entre A e C. Então, é o menos 2, menos 1 e 0. Menos 2, menos 1 e 0. Aí, desse conjunto aqui, ó, A interseção com C, eu quero retirar o quê? O B. Então, menos o conjunto B. Quem é agora esse conjunto menos o conjunto B? O que é que sobra? Menos 2 e 0. 0. Menos 2. Vai com calma aí, Railan. Quem é que está com dúvida? Não, porque ele é muito rápido, eu tô aqui raciocinando para poder dar a resposta, ele já deu. Ah, entendi. Porque às vezes esse é involuntário, né? Mas se você quiser... Quem é que está falando? Graziela. Se você quiser, Grazi, já chamando de Grazi já.
Se você quiser, Graziela, você pode escrever no chat, porque aí depois eu vejo, viu? Pronto. Vamos lá, ó. Menos 2. Vamos lá, Relane, repete para mim de novo que eu acabei não ouvindo. Foi menos 2 de 0 que você disse? Isso. Porque O tirou menos 1 menos não 1. faz parte por quê? Porque o menos 1 é um elemento que mora no conjunto B. Então, a gente vai removê-lo. Então, vai sobrar menos 2 e 0. Tá certo, gente? Vocês conseguem fazer esses outros itens aí? É muito fácil, ó. É a mesma coisa, não tem mistério não. É só ir construindo os conjuntinhos. Eu vou deixar como exercício aqui, tá? Exercício para casa, não para me entregar. Exercício para vocês fixarem aí o que vocês estão aprendendo. Terminar a aula, quem quiser fazer, faz aí. Ó. Se quiser me mostrar depois, manda para mim que eu digo se está certo, se não está. Tá bem? Posso prosseguir? Passar, tá? Pode. Tá. Então, o próximo conceito que a gente vai estudar é: a gente estudou conjuntos, estudou os tipos especiais de conjuntos, estudamos algumas operações entre conjuntos, e agora o que a gente quer fazer é aprender a contar os elementos de um conjunto. Tá certo? Então, a esse número de elementos, a gente vai chamar de cardinalidade de um conjunto ou de número de elementos de um conjunto. Tá certo? Então, dado um conjunto A, em geral, vamos pegar um conjunto não vazio, né? Porque se ele é vazio, não tem elementos. Então, vamos pegar um conjunto A aqui, ó. Eu vou pedir aqui que ele seja diferente do vazio, tá? Se for vazio, não tem graça, né? Não tem elementos, então... Certo? Então, seja um conjunto, denotaremos o número de elementos do conjunto A por N de A, então, número de elementos do conjunto A, ou, essa notação com hashtag significa dizer cardinalidade do conjunto A. Vai depender da literatura que vocês vão utilizar. Em geral, os livros didáticos do ensino médio usam essa notação. Os livros da educação superior usam essa notação. Tá? Então, só estou dizendo as duas notações, porque se vocês encontrarem em qualquer lugar aí na internet, vocês já sabem que são coisas equivalentes, é a mesma coisa. Tá bem? Então, nessas condições, esse número representa exatamente o número de elementos que está lá dentro do conjunto A. Então, é contar mesmo quantos elementos tem lá dentro e escrever. Então, por exemplo, nesse conjunto aqui, ó, o conjunto A que eu dei para vocês, quem seria N de A? Ou seja, quantos elementos tem esse conjunto? Vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, a cardinalidade desse elemento é 7. É uma ideia muito trivial, mas que é essencial. Tá certo? Aí tem um exercíciozinho aqui, que não é bem um exercício, mas seria mais uma construção aí de uma ideia para se contar elementos de alguns conjuntos especiais. Espera aí, gente, que deu uma travada aqui. Vou botar aqui. Engraçado, que mais cedo as anotações estavam ficando todas estavam tudo anotado aqui. Agora as anotações começaram a sumir. Vamos lá. Eu vou fazer só um teste aqui, tá? Rapidinho. Vou fazer um teste. Agora ficou. Então vamos lá, olha. Primeiro exercício que a gente vai fazer, não é bem um exercício, né? Mas é para a gente contar mesmo aí, né? A gente olhar no desenho e imaginar aí o que são esses números, tentar fazer essa inferência aí. Então, vamos fazer isso. Dados os conjuntos abaixo, eu tenho dois conjuntos A e B. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Quanto é o N de A menos B? Em termos dos números de elementos de A e B. Digamos que vocês conhecem, ó. Digamos, vamos colocar hipoteticamente que vocês conhecem já, ó, N de A e N de B somente. São os números que vocês conhecem, N de A e N de B. Eu quero que vocês me digam, né, quem é o número de elementos de A menos B, em termos desses dois números aqui. Ó. Esse elemento, essa parte rachurada aqui, ó, pintada, representa o quê? Esses elementos aqui não representam o conjunto A inter B? Isso aqui é o conjunto A interseção com B. Né? Então, a gente sabe quantos elementos tem aqui, né? Então, a gente pode escrever aqui também que esse número aqui já foi dado para a gente. É o A inter B, então é simplesinho de calcular. A gente também pode usar isso. Agora, eu quero que vocês me digam aí, quantos elementos tem o conjunto A menos B? Primeira coisa, me digam aí, quem é o conjunto A menos B? Então, a primeira coisa é encontrar quem é esse conjunto que eu quero contar os elementos.
Quem é o conjunto A menos B? Pinta para mim aí. Diz para mim aí qual é o conjunto para pintar. É a parte do A sem interseção ali. Exatamente. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Não é isso? Esse pedaço aqui, ó. Todo mundo concorda aí com o colega que é isso aqui? Concorda, Graziane, é? Graziela, concordo. Viu? Graziela. Flávia também concorda? Concordo. E os demais aí que estão super calados? Sim, eu concordo. Então, aqui, ó, o que está pintado em verde para a gente é o conjunto A menos B. Porque eu peguei o conjunto A, que era a bola totalmente azul, a bola circulada em azul, e retirei aqueles pontos, né, aquela parte que estava em B. Eu não quero a parte de B. Então, essa parte pintada aqui, ó, em verde, é A menos B. Então, vocês concordam comigo que o número de elementos desse conjunto vai ser... Consegue fazer algum chute, Railan? Ou está em dúvida também? Quem que é o N de A menos B? Dica. Vai ser o número de elementos de A menos alguma coisa. Qual é essa coisa? Menos o quê? O que foi que eu retirei? Eu peguei o A e tirei o quê, gente? O B. Mas tirar o B significa tirar o quê? Os números de elementos de B. Ou aqueles elementos que estão na interseção, que estão em A e em B. Retirar o B não é retirar os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? Não é isso? É. Aqui, ó, foi isso que eu retirei, né? Retirar B significa retirar a interseção, né? Eu não posso retirar, por exemplo, esse elemento que nem está lá. Então nem faz sentido, então eu deixo ele para fora. Tá certo? Então eu retirei foi essa parte em vermelho, que é a parte de B que está em A. Eu só posso retirar os elementos de B que estão em A. Então, eu retirei aqui, ó, menos o N de A inter B. Concorda comigo que é isso? É o número de elementos de A menos os elementos que estão na interseção. Certo? Tudo bem aí? Certo. Agora eu pergunto para vocês, quem é o número de elementos da união dos dois conjuntos? Tá, eu vou fazer algumas afirmações. Vocês vão dizer se é verdade ou se é mentira. Então, a primeira coisa, eu vou apagar isso aqui. Não quero mais isso. Vamos lá. A gente sabe que a união desses dois conjuntos nada mais é que reunir aqui, ó, os dois conjuntos, né? Essa parte de A, essa parte de B e também essa parte que está nos dois conjuntos simultaneamente. Não é isso? Isso é a união. Mas quando eu faço a seguinte conta, quando eu digo assim, olha, o número de elementos da união, a união que está pintada em verde. Como a união que está pintada em verde, então, o número de elementos da união vai ser N de A mais N de B. Vocês concordam comigo ou tem algum erro aí? E por quê? Eu acho que tem um erro porque os conjuntos estão juntos, né? Tem a interseção no meio. Sim. E o que acontece? O que geraria esse erro? Tem algum... A dica é essa, olha aí. Se tem alguma coisa que a gente está contando duas vezes quando a gente diz que é número de elementos de A mais número de elementos de B. Vamos ver. Consegue enxergar? Quando eu coloco aqui, ó, N de A, o que foi que eu contei? Vamos lá, vamos grifar o que eu contei? Contei tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, inclusive aquilo que estava no meio, não é isso? Sim. Certo, Railan? E os colegas aí também. Contamos isso, tá? Pronto, N de A. Quando eu falo agora que é mais N de B, o que eu contei?
aqui, ó. Ou seja, que é a interseção. Eu contei a interseção quantas vezes quando eu falo que é N de A mais N de B? 2 vezes. 2 vezes. Então, não é N de A mais N de B. É N de A mais N de B menos o N de A inter B, porque eu contei 2 vezes esse número. Então, eu retiro aqui, ó, para ficar somente uma vez. Ficou claro que a fórmula é essa? Ficou claro. Então, vamos colocar ali em cima para vocês usarem a partir de agora. Isso aqui, ó, é o N de A mais o N de B. Porém, aqui eu contei a interseção 2 vezes. Claro, sempre que há interseção, né? Tem casos em que não há. Eu vou colocar aqui um caso em que não há interseção. Então, de fato, quando não há interseção, mas aí seria a consequência, porque se não há interseção, né? Se é vazia, então o N seria 0. Então, não tem problema. O N do vazio é 0, né? Então, menos aqui o N de A inter B. Tá certo? Então, são 2 formulazinhas que a gente... São bem intuitivas, tá? Se vocês não lembrarem, quando vocês fizerem o desenho, vocês vão perceber que tem que pegar, tem que tirar o N de A inter B, porque vocês contaram 2 vezes. Mas se eu colocasse assim, ó, digamos que eu coloco o conjunto A aqui, conjunto B aqui. Primeira pergunta. Esses conjuntos, eles são disjuntos. Lembra que eu falei que disjuntos é quando a interseção é vazia. Eles são disjuntos. São disjuntos, ó. Aqueles 2 lá não eram disjuntos porque eles tinham pontos em comum. Disjuntos. Por quê? Pois a interseção com B é o vazio, não tem parte em comum aí. Se A inter B é igual ao vazio, quem é o N de A inter B? Quantos elementos tem A inter B? Hein? Se a interseção é o conjunto vazio, quantos elementos tem esse conjunto? Nenhum elemento. Então, 0, né? 0 elementos. Concorda comigo que é 0 elementos? Sim. Se tem 0 elementos, como é que fica o N de A? Como é que fica aqui nesse caso, ó, o N de A mais o N de B? Desculpa, o N de A interseção união com B, né? N de A união com B. Caneta, união com B. Vocês concordam que nesse caso vai ficar N de A mais N de B? Aí vai. Porque essa parte aqui, ó, é 0, então some. Por isso. Então, quando é disjunto, de fato, vai ser N de A mais N de B. Tranquilo, gente? Nos diversos problemas que forem aparecer para a gente, que surgirem para a gente aí nessa parte de teoria de conjuntos, né? Vocês forem resolver um problema e vocês precisam distribuir aí o número de elementos de cada um dos conjuntos. Primeira coisa que vocês precisam fazer é o seguinte, é sempre começar pela interseção. Porque se eu falar assim, ó, se eu falo para vocês, olha, gente, o conjunto A, N de A, é igual a 36. Quando eu falo N de A igual a 36, eu estou dizendo o quê? Que só esse pedacinho do A aqui, ó, sem a interseção, é 36, ou que todo o A tem 36, incluindo essa parte? É todo o A ou o A menos a parte do B? Né? Que é menos a interseção. Seria todo o A ou A menos? Todo o conjunto A, incluindo a interseção. Então, tem que ter cuidado, tá certo? Porque, às vezes, existem elementos aqui, ó, que moram na interseção e eu preciso saber quantos são esses elementos. Então, em um problema, se ele disser para vocês aqui, olha, N de A inter B é igual a 4, certo? N de A inter B é igual a 4. E eu falo assim, ó, o total de elementos que tem aqui nos conjuntos A e B é, por exemplo, 50 elementos. Aí vocês sabem o seguinte, como essa parte aqui, ó, a parte de A, o conjunto A tem 36 elementos, mais 4 elementos, então 4 já está aqui, né? Isso significa dizer que nessa parte de A aqui, ó, no conjunto A menos B, que é esse pedaço de K, tem quantos elementos? 32.
Se tem 32 e o total de elementos é 50, então 32 aqui, 4 aqui. Quantos elementos tem aqui na parte de B? Nessa outra parte, somente de B, que é B menos A. Quantos elementos tem aqui, ó, em B menos A, que é esse pedaço daqui? 14, não é isso? 14 elementos. Aí eu pergunto para vocês, quantos elementos tem o conjunto B? 18. 18, tá? 18. Não 14. É 14 mais aqueles que estão nos dois, 18. Tá certo? Então, sempre comecem pela interseção quando o problema nos der aí essa informação. Se o problema não nos der, a gente vai sempre tentar resolver de modo que a gente chegue nessa interseção. Tá certo? Então, vamos lá. Exercício de fixação. Sejam A e B subconjuntos de um conjunto universo U. Tá? Não sei quem é o conjunto universo, não sei quem é o conjunto A, nem preciso, também não sei quem é o conjunto B, e também eu não preciso. Eu só preciso saber aí, eu só quero trabalhar com informações de cardinalidade, ou seja, de número de elementos. É tudo que a gente precisa. Se o conjunto U, agora eu sei aqui, olha, primeira hipótese. O conjunto U tem 35 elementos. Então, vocês vêm aqui e anotam. Se quiserem colocar, coloquem a informaçãozinha. N de U é 35. Qual é a outra informação que a gente tem? N de A é 20, né? N de A inter B é quanto, gente? Leiam aí o problema e me digam. 6. 6. Tem mais alguma informação? Tem, né? N da união é quanto? 28. Mais alguma? Não, né? Isso é tudo. Determina o número de elementos dos conjuntos. Primeira coisa. Número de elementos do conjunto B. Como é que eu faço para determinar o número de elementos do conjunto B? Primeira coisa que eu quero aqui, ó. Como é que eu faço? Pense um pouquinho aí. Ó, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um desenho. Ajudar vocês a fazer um desenho aqui embaixo. Qual é o primeiro conjunto que a gente desenha, o grandão? O conjunto Universo. Universo. Conjunto universo, que é o U, tem 35 elementos. Aí eu tenho dois conjuntos. Pergunta, esses dois conjuntos que eu vou desenhar aqui, A e B, eles se encontram ou eles não se encontram? Se encontra. Se encontram, né? Porque ali em cima a informação é de que eles têm 6 elementos em comum. Então aqui eu tenho o B, o A, e aqui eu tenho o B. A e B. Então bora começar a colocar as informações que ele disse pra gente? Vamos lá. Quantos elementos moram nesse meiozinho aqui, ó? Aqui no meio? 6. 6, na interseção. Qual é a outra informação que eu posso usar? O N de A é quanto, gente? 20. Então, quantos 20. elementos moram nesse pedacinho do A aqui, ó? 14. 14. Então, vamos apagar aqui. Ah, tem que diminuir com a quantidade do que tem na interseção, não é isso? Porque a interseção está nos dois. Certo? A interseção está nos dois, então está no A. Então, a gente já bota aqui, 14. Vamos lá. Daquele lado do B, acho que vai ser 2. Vai ser 2? Será que é 2? Vamos lá, calma. Ó. Ele não disse quantos elementos tem no conjunto B. Mas ele me disse que no conjunto, na união, tem 28. Vocês concordam comigo que a união dos dois, a união, vai ser isso que eu vou pintar? Este pedaço aqui, esta parte e este pedaço aqui? A união com B não é isso? Sim. É. Não é isso, Railan? Foi Railan que falou aí? Ou foi outra pessoa? Foi eu. Então, se toda essa parte em amarelo tem 28, aqui já tem quantos? Ah, já tem 20. Então, falta quanto?
Falta 8. 8. Então, aqui é, ó, 8. Ai, senhor, que 8 horroroso. Peraí. Baixa. Enfim, vamos colocar 8 ali, né? 8. Então, dentro aqui tem 28. Como o U tem 35 elementos, quantos elementos estão aqui fora de A e de B? Aqui nessa região de fora. 7. Quantos? 7, né? 7. Que é 35 menos 28. Então, aqui fora, ó, tem 7. Ah, não peguei caneta, não foi? Aqui. Aqui fora tem 7. Quando eu falo aqui fora, vocês sabem o que eu estou falando, né? Qual é o conjunto aqui de fora, ó. Fora de A e de B. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Aqui. Certo? Aqui. Também. Pronto. Tudo que tem amarelo aí, ó, tem 7 elementos. Falta alguma informação? Eu já usei todas as informações que tinha na questão. Usamos todas, né, gente? Usamos essa, usamos essa, usamos essa. Quantos elementos tem o conjunto B? Tá aí na cara, né? N de B. Quantos elementos? 8. 8? Não, 8 mais 6, 14. 14. Ó, se vocês ficarem confusos, eu vou lá e passo uma outra linha de outra cor, tá? O B é esse em azul aqui, ó. O A é o vermelho, então tem que ter cuidado. 14. Quantos elementos tem no conjunto A menos B? 12. 12 ou 14? 14. Quem é A menos B? A gente tem que ter essas coisas bem definidas na nossa cabeça aí. Quem é A menos B? É você pegar e tirar o pedacinho de B. Pegou A e tirou o pedacinho de B, sobrou o que aqui, ó? Só não pode ter nada de B. Como aquele pedacinho azul ali também está em B, aquele 6 está em B, então A menos B não é isso aqui? Concorda comigo? Você que falou aí, acho que foi Flávia, não sei quem foi. Aqui, ó. Graziela. No caso, a mesma Graziela. coisa dessa letra C. O B menos o A seria só esse 8. Só a parte do B. Só Teve exceção. 8. Vamos pintar lá? Vamos pegar um marca-texto aqui e vamos pintar de outra cor. Vou botar isso aqui, sei lá. Esse. Aqui, ó. B menos A é isso, ó. Tá certo, gente? Aqui é B menos A. Mais detalhado do que isso aqui não tem. B menos A. Tá certo? Então, B menos A tá lá registrado. Então, quem é o N de B menos A? N de B menos A é 8, né? Aí eu pergunto para vocês. Aí agora tem que ter um pouquinho mais de atenção. Quantos elementos tem o complementar de A, do conjunto A? Quem tiver dificuldade, faz um outro desenho. Pega o conjunto universo e faz só o conjunto A, porque aí você não precisa se confundir, né? Não precisa do B, então para que colocar o B? O A está aqui dentro, tem 20 elementos, não é isso? O conjunto A? Então, fora do A tem quantos elementos? 15. Tem 15, né? Que é esses 8 que estão só em B e 7. Então, aqui fora tem 15, ó. Aí eu pergunto para vocês, quantos elementos tem no A barra? Lembra que o A barra é o A complementar? É o complementar em relação ao universo? Quantos elementos tem no complementar em relação ao universo? Quem é o complementar de A, gente? O seu nome já está dizendo, gente. Complementar. Oi? É o 15. 15. É 15, ó.
É isso aqui, ó, essa parte de fora. O complementar de A é essa parte que está fora do A aqui, ó. Porque é o complementar em relação ao universo. Lembra que quando a gente coloca o A barra, é o complementar em relação ao universo? É tudo que está aqui fora. E quanto que está aqui fora? 15, ó. Aqui fora é 15, ó. Tá certo? Que é 15. A mesma coisa para o B, tá? E isso aí agora vai ficar como exercício para vocês. Não vou fazer mais nada. O resto aí eu quero que vocês façam. Tá certo? Então, a ideia aí é vocês saberem sempre, primeiramente, identificar qual é o conjunto. Faz o desenho lá, não custa nada. Se eu estou fazendo desenho, vocês também podem fazer desenho. Principalmente vocês. Tá certo? Aqui, ó, nesse aqui, tem que ter um fica bem cuidado. mais fácil para Oi, é bem mais fácil de você enxergar. Você enxerga facilmente. Se você não faz desenho, sua cabeça buga, assim, você não sabe nem o que está fazendo. Fica uma coisa meio obscura. Só o desenho clareia tudo. Certo? Aqui, ó, quando você faz isso aqui, ó, o que é isso aqui? Ah, professor, não sei o que é isso. Isso aqui é assim, você faz quem é A inter B primeiro, quem é A inter B. Aí você dá, professor, esse pedacinho aqui do meio, ó, é esse aqui, ó. Só isso. Aí eu vou pegar esse conjunto e vou passar a barra. Então, eu quero complementar daquele pedacinho. Então, se vocês têm dificuldade de novo, faz o universo. Desenha só a interseção. Ó, quem é a interseção? Só esse pedacinho do meu. Vou colocar até no formato parecido. Tem 6 aqui, 6 elementos. Quem é o complementar do conjunto que tem 6 elementos? Se o total tem 35? 29. 29. Então, aqui fora tem 29. Ou seja, aqui, ó, tem 29 elementos. Então, o N de A é 29. Ficou claro, gente? Ficou claro nesse caso aí? Primeiro vocês resolvem o que está aqui dentro, ó, A inter B. Depois olha a barra. E lembra sempre, a barra é o complementar em relação ao universo. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Concorda comigo que esse aqui é a mesma coisa? Vai primeiro encontrar quem é o A menos B, desenha lá no universo e olha o que falta lá, o que está complementando. Tudo bem? Conseguem fazer esses dois aí que eu deixei? Sim. Esses três. São bem simplesinhos também, não tem muita dificuldade não. Vou prosseguir, tá? Peraí, gente, deixa eu só pegar uma água aqui que eu esqueci de pegar água. Volta agora. Vamos lá. Então, nós temos um exercício aí para ver se vocês já conseguem fazer aí essa análise, tá? Essa construção dos diagramas. Olha, lembra sempre, esses diagramas que a gente constrói são chamados de diagramas de Venn, tá? Então, toda vez que vocês fizerem ou verem esses diagramas, ou se vocês lerem em algum lugar, ouvirem alguém falar de diagramas de Venn, vocês sabem que é representar um conjunto assim, ó, por meio de um círculo, dispondo os elementos dentro de um círculo. Ou a quantidade de elementos, representando um elemento assim, com um círculo. Certo? Então, isso aí para a gente é o que é diagrama de Venn. Então, a gente sempre está aí apelando, né, para esse uso de diagramas de Venn, para facilitar aí na nossa análise. Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Porque a gente tem um problema onde os elementos do conjunto eles não estão elencados, eles não estão aí listados para a gente. A gente só sabe informações a respeito do número de elementos desse conjunto. Então, para facilitar, a gente vai lá e pega um diagramazinho de Venn para representar.
Tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Sim. então. Sim. Vamos lá. Então, o exercício é o seguinte. Dos 650 alunos matriculados em uma escola de idiomas, sabe-se que 420 cursam inglês, 134 cursam espanhol e 150 não cursam inglês nem espanhol. Determine o número de alunos que, antes de eu começar, né, a resolver o meu problema, eu vou organizar as informações que me foram dadas. Primeiro, eu posso criar um conjunto universo. Quem seria o conjunto universo? É o conjunto formado por quantos alunos? 650. 650, né? Que é o total de alunos que há aí na escola. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o nosso conjunto universo, né? Vamos fazer um retângulo aqui grande para a gente representar aí o nosso universo. Certo? Aqui é o nosso conjunto universo. Dentro desse universo moram aí 650 alunos. Tá. Dentro desse conjunto universo, eu vou considerar quantos conjuntos? Lê o problema. Na escola tem 3. quantos cursos? Tem 2 cursos. Dois Dois cursos, conjuntos. inglês e espanhol. Então, basicamente, são 2 conjuntos que eu vou considerar aí dentro. Concordam? Que são 2 cursos, dois balãozinhos que eu vou considerar aí dentro, 2 círculos. Um Isso. para alunos de inglês e um para alunos de espanhol. Quem não tiver em nenhum desses balões, serão exatamente o quê? Os 150 alunos que não cursam inglês nem espanhol. Então, não preciso construir um terceiro balão. Concordam? Então, por isso não é 3, só são 2. Então, bora. Ó. Vamos colocar aqui um balãozinho aqui, ó, um círculo para os alunos que cursam inglês e outro para os que cursam espanhol. Como a gente não sabe se se intersecta ou não, a gente sempre coloca assim, ó, se intersectando. Os problemas nunca vão dar balãozinhos, né? Problemas em que os conjuntos não se intersectem, porque isso aqui é que dificulta. Então, eles sempre vão dificultar. Então, vamos lá. Vamos pegar as informações que a gente tem agora. O total de alunos no curso de inglês é exatamente igual a 420. Mas a gente sabe que dentro desses 420 tem aqueles que moram aqui, ó. Não é isso? Então, não é 420 só nessa parte daqui. 420 nas duas partes. Do total de alunos que cursam espanhol, ó, dos 134 alunos que cursam espanhol, tem aqui 134 juntando esta parte e também essa parte que já são aqueles alunos que cursam inglês. Então, eu tenho que ter cuidado, porque eu não sei quem é a interseção a princípio, tá? Então, é uma informação que a gente vai encontrar usando as outras hipóteses. Então, vamos lá, vamos usar as outras hipóteses. A princípio, não tenho aqui de cara quem é a interseção, também não sei como colocar os números aqui somente em I ou somente em E, né? Então, a gente precisa usar as outras hipóteses. Como ele dá na questão que 150 não cursam inglês, aí sim, eu posso colocar quantos aqui nessa região de fora? 150, não é isso? Concordam que 150 aqui? Que é nessa região de fora dos conjuntos I e do conjunto E? Sim. Se 150 estão aqui fora, 150 estão aqui fora, pergunto para vocês, quantos alunos tem nesse conjunto aqui, ó? No conjunto I união com o conjunto E. Ou seja, quantos alunos cursam inglês ou espanhol? 500. 500 pessoas, 500 estudantes. Então, a gente já sabe, a gente conhece, então, N da união, conhece o N de I, sabe que N de I é igual a 420, e conhece também o N de E. Quem é o N de E? Quanto é o N de E? 134. 134. Tem como eu descobrir o N da interseção, ou seja, quantos elementos moram nessa interseção, com esses 3 dados que eu anotei aí? Pensa bem. Tem como eu descobrir o número de elementos aqui, ó, dessa parte em amarelo, conhecendo que, eu conheço que, juntando todos os 3 pedacinhos aqui, ó, do balão, dos balões, né? Isso aqui vai dar 500. Aí você sabe que mora em A apenas 420, né? Mora em B apenas 134. E agora, como é que eu faço?
Será que se eu fizesse essa conta aqui, ó? Se eu fizesse assim, ó, 420 mais 134, vai dar o quê? 554. Quantos alunos passaram nessa contagem aqui do total que tem lá dentro? 54, não é isso? Lembra quando a gente faz assim, ó? Quando a gente conta N de A mais N de B, a gente conta a interseção duas vezes? Lembra? Mas a gente sabe que aqui dentro do N de I, no I e no E, só moram 500. Se passou 54, é porque 54 é exatamente a quantidade que eu contei duas vezes. Concordam que seria 54, a quantidade que eu contei duas vezes? Que é o que está passando. Concordam ou não? Ou ficou confuso? Se ficou confuso, vocês pensam assim, ó. Lembra da formulazinha de calcular o número de elementos da união? Qual é a fórmula? O número de elementos de A união com B é o que, gente? Lembra para mim? É o N de A mais N de B, B, e menos isso menos o quê? de A interseção com B. O N de A em interseção com B. É a mesma coisa, ó. Eu quero encontrar a interseção, conheço os três, esse aqui, esse aqui, então vamos fazer isso, ó. Então a gente sabe que o N do I união com E, a gente sabe que vai ser o N do I, é a mesma coisa, a fórmula só mudou a letra, mais o N de E menos o N da interseção, ou de I interseção com E. Não é isso? Pronto. Conhecemos algum desses valores aí? Alguns desses valores? Esse a gente conhece? Só o do I e do E. Olha aí nesses três dados que eu dei para a gente aqui. Ó. Conheço o N da união. A gente descobriu, né? 500. Aqui, ó, 500, ó. 500, a primeira informação. 500. E também conheço, né, Railan, o N de I e o N de E. N de I, 420. Mais N de E, 134. Menos o N de I interseção com E. A gente vai resolver essa conta. Então, 500 tem que ser igual a 420 mais 134, 554 menos o N de I interseção com E. Então, olha, eu tenho que 534 menos um valor tem que dar 500. Então, quem é esse valor? 54. 54. Isso foi a análise que eu fiz lá em cima. Eu já tinha percebido que quando eu pegava o 500, somava os dois e ultrapassava a quantidade que tinha lá dentro, então o que ultrapassava era exatamente a interseção. Certo? Então, daqui a gente conclui que o N de interseção com E é exatamente igual a 54. Tá claro, gente, aí? Agora eu entendi. Agora sim. Flávia também entendeu. Graziela. É Graziela? Graziela, entendi. Graziela? Chama de Grazi, pronto, chama de Grazi, que facilita. Vou chamar de Grazi, porque eu não sei se é Graziela, ou se é Graciele, Graziele. É tantos Graziela. Graziela, pronto. Tá claro? Olha, não estou perguntando para os demais, porque assim, não estou interagindo, eu não estou vendo o nome no chat. Então, não é que eu estou excluindo, tá, gente? Quando vocês começarem a participar e eu perceber, eu vou também interagir com os outros, tá? Mas fiquem à vontade aí. Oi. Teve alguém que colocou no chat que perguntou se pode tirar uma dúvida no final da aula. Pode sim. Se não quiser tirar agora, quando o povo sair, fala comigo que eu tiro. Tá certo? Agora vamos responder o problema, né? Que a gente só foi lá encontrar aqui para colocar aqui, distribuir no diagrama. A gente só está procurando as informações, né? Encontramos as informações e agora vamos colocar as informações aqui dentro do nosso diagrama. Quantas pessoas estão nessa parte em amarelo? Esse 54. pedacinho de 54, ó. O pedacinho amarelo aí é o I inter E. É esse aqui, ó. I inter E. Né? Que está nos dois ao mesmo tempo, então é 54. Se aqui tem 54, quantos moram aqui nesse pedacinho daqui? Que só estão no I? 366.
né? Vocês vão pegar o 420 e vão fazer o quê? Subtrair 54. E subtrair 54. Quanto que deu? 366. 366. Tá certo? Alguma dúvida? E no E? Só no conjunto E, somente no E, nesse pedacinho de cá. Quantos moram aqui nesse pedacinho? 80. 80? Vamos lá. Deixa eu colocar só uma corzinha aqui. Não vou colocar não, tá? Você já sabe de que conjunto eu estou me referindo. Então, para colocar os elementos do conjunto E, qual é a ideia aí? A gente vai pegar o que agora? O 134 e vai subtrair Pelo 54. 54. Vai sobrar o que aqui? 80. Ô, senhor. Peguei foi um marca-texto. E vão sobrar aqui, olha, 80 alunos nesse pedacinho de cá. Pronto. Temos tudo agora, né? Temos tudo que precisamos agora para responder a questão. Agora é só interpretar, tá, gente? Interpretação é essencial. Então, primeira perguntinha. Determine o número de alunos que cursam inglês ou espanhol. Quantos cursam inglês ou espanhol? Pode ser um ou outro. Então, vai ser o quê? Concordam comigo que vai ser 366 mais 54 mais 80? Isso. Que dá quanto? Que dá 500, né? Que a gente viu que somente 150 não fazia nenhum curso. Então, essa aí já era óbvio. Já era óbvio que essa era 500, né? Bastava fazer ou isso ou faz 650 menos 150, que são os que não fazem nenhum curso. Então, essa aí estava muito fácil. Duas possibilidades aqui, ó. Ou esta ou esta. Item B. Quantos alunos cursam inglês e espanhol? O I dá a ideia de quê? Ao mesmo tempo, não é isso? Então, quantos são os alunos que cursam inglês e espanhol? 54. 54, ó. Aqui embaixo encontramos, ó. Ou no desenho tá aqui, ó, em amarelinho pra gente aqui, ó. 54. Item C. Cursam espanhol e não cursam inglês. 80. 80, ó. 80. Tá certo? Aqui, ó. Vocês estão muito atentos e muito inteligentes também. Tô contente com isso, ó. 80 aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. Então, deixa eu colocar ali 80 alunos. Eu espero que mais alunos participem, que é muito bom quando os alunos participam. Tá? A gente vê que os alunos estão entendendo. Item D. Cursam apenas inglês. Olha, apenas inglês ou apenas espanhol. Aí o que falar? Sublinha, pinta lá, faz um desenhozinho, né? E pinta a parte dos alunos que cursam apenas inglês. Vamos pintar de verde? Ou queria era um marca-texto. Vamos pintar de verde os que fazem apenas inglês. Apenas inglês está aqui, ó. Em verde. Os que fazem apenas espanhol, tá de que cor aí no diagrama? Tá de qual cor? Azul? Azul. Então, agora eu pergunto para vocês. Quantos são os alunos que cursam apenas inglês ou apenas espanhol? O ou é muito importante. Quantos são? 446? Exatamente. Vai ser 366 mais 80, que vai dar 446 alunos. E aí? Gostaram do exercício? Interessante, né? Então, primeira coisa, vocês precisam ter o cuidado na hora de fazer essas disposições numéricas aqui dentro do conjunto, ó, certo? Tenta descobrir quem é a interseção. Depois que descobriu a interseção, a gente viu aqui que aqui era 366 e aqui era 80. Depois que encontrou todos os números aí, né, que preenchem o nosso diagrama, né, não, o nosso diagrama, a gente vem para a questão. Aí uma outra coisa que é igualmente importante
né, a esse processo da gente encontrar os valores que vão preencher cada parte do diagrama, é a gente ter cuidado na hora de interpretar os conectivos. Os conectivos que eu falo são esse aqui, ó. O ou da ideia de que pode ser as duas coisas. Então, por isso que a gente soma, certo? A gente está somando aqui embaixo, por exemplo, apenas inglês, aqui, apenas espanhol, aqui. Então, a gente pode juntar as duas partes, porque qualquer aluno que a gente pegar vai fazer pelo menos um dos dois, certo? O I aqui dá a ideia de coisas simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo. Aqui cursa espanhol, o I, agora que cursam esse, mas, porém, não cursam esse, né? Porque o I dá essa ideia, a gente vai excluir essa parte e não somar. Então, só cuidado com esses conectivos aqui, ó, eles são muito importantes. Às vezes a gente não se atém, não dá importância, tá? Para coisas que são tão pequenas e tão, às vezes, passam despercebidas aí na questão. Tá certo? Posso prosseguir? Pode. Pode, professor. Pronto. Então, em relação à parte de conjuntos, a parte de teoria de conjuntos mais geral, isso era o que a gente tinha para discutir. A gente estuda conjuntos de uma maneira mais geral para a gente lá na frente definir função. Mas função para a gente vai ser um tipo de relação que vai ser definida entre dois conjuntos numéricos. Então, a gente estudou conjuntos mais gerais em que os elementos não necessariamente são números e agora a gente restringe as nossas atenções para conjuntos mais especiais. Esses conjuntos especiais são os conjuntos numéricos. E qual que é a diferença agora? A diferença é que os conjuntos que nós vamos estudar têm apenas números na sua composição. Por números. Daí o nome conjuntos numéricos. Então, a gente vai construindo os conjuntos e todos eles possuem história na sua criação. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, ele foi criado inicialmente para se representar quantidades, porque o homem usava métodos rústicos para fazer esse processo de contagem. Por exemplo, contar com pedras, contar com ossos, fazer riscos no chão. Se contar com pedras, quantidade muito grande, ou se contar com ossos, quantidade muito grandes. Ou de ficar riscando nas cavernas e nas paredes, colocando vários risquinhos e depois sair contando para quantidades muito grandes. Então, haja parede, haja pedra, haja osso, né? Então, o homem ele precisava sofisticar os seus métodos de contagem. Por que ele precisava sofisticar? Porque a sociedade ela evolui. Então, querendo ou não, os métodos que são utilizados, eles precisam acompanhar essa evolução. Então, não tinha como, em pleno desenvolvimento, continuar se contando com ossos. Então, o homem precisou criar um sistema onde fosse possível ele representar quantidades, ele contar quantidades com métodos mais sofisticados, que é justamente o que o sistema de numeração eles possibilitam para a gente. Tá certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele surge da necessidade do homem de fazer essas primeiras contagens aí. Quando a gente conta objetos, então por isso que o nome conjunto dos números naturais. São aqueles números mais naturais possíveis. São números que a gente usa para contar objetos, tá? Eu tenho um notebook, então eu uso o número 1 para dizer a quantidade de notebooks que eu tenho. Eu não digo que eu tenho meio notebook. Tá, você pode quebrar, partir o notebook no meio, mas não tem sentido isso, né? Eu dizer que eu tenho meio notebook. Então, no conjunto dos números naturais só tem quantidades inteiras, lá não tem quantidades quebradas, porque a gente usa somente quantidades inteiras para contar. Nos dedos, por exemplo, a gente vai contando de 1 em 1. Então, foi isso aí que motivou a criação desse primeiro conjunto. Então, para a gente, conjunto dos números naturais é esse conjunto formado pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, 4 e assim sucessivamente. O 0 denota aí a ausência de objetos, né? O 1 denota um objeto, 2 objetos e assim sucessivamente. Aí o que importa, o que a gente tem que observar aqui é que esse conjunto numérico, né, que é o conjunto dos números naturais, cuja letrinha que a gente vai representar é um N assim, ó, a gente coloca duas barrinhas verticais e faz o N, certo? Então, esse conjunto, ele é limitado aqui no 0, porque ele começa do 0, certo? E ele é ilimitado no outro sentido, ele é infinito. Essas três pontinhas indicam que eu tenho aqui infinitos números naturais. E a gente tem o seguinte, ó, cada número natural tem o seu sucessor. Tem um sucessor. E o que é o sucessor de um número? É você pegar ele e somar 1. É assim que a gente faz para contar. Né? Quando a gente vai de 1 em 1, eu estou garantido que todo número tem sucessor. Porque eu garanto que dado número tem um após ele. Tá certo? Então, na verdade, é uma propriedade que os números naturais têm. É que todo natural possui sucessor. Natural ter sucessor me garante que esse conjunto é um conjunto infinito. Então, eu posso colocar aqui reticências. Tá bem? Então, independente do número que eu pegue, eu sempre tenho um sucessor, ou seja, sempre vai existir um número após ele. A gente representa o conjunto dos números naturais assim, entre chaves, né?
0, 1, 2, 3 reticências para indicar essa infinitude, tá certo? Ou a gente pode representá-lo na reta. Então, aqui eu tenho a reta dos números naturais e a diferença é o seguinte. A gente vai ver que na reta dos números naturais eu tenho um conjunto que está cheio de lacunas, ó. Lacunas no seguinte sentido, eu coloco 0, dou um espaço, coloco 1, um espaço, coloco 2, mas entre o 0 e o 1 não tem nenhum número que eu utilizo para fazer contagem. Então, tem todo esse buraco aqui no meio. Tá certo? Assim como entre o 1 e o 2 também tem todo esse espaço no meio. Então, é um conjunto que a gente chama de conjunto discreto. Conjunto discreto é o oposto de uma coisa que é densa. Uma coisa densa é uma coisa totalmente preenchida, né? Seria aquele conjunto que sempre teria um número aqui no meio, mas aqui não tem, então é um conjunto com buracos, ó. Então é o que a gente chama de conjunto discreto. Tá certo, gente? Alguma dúvida nessa primeira discussão? Tá tranquilo aí? Tudo Não. certo, professor, nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Oxi. Então, aí nós temos alguns subconjuntos especiais, né? A gente sabe que subconjuntos são conjuntos menores, né? Que estão contidos naquele conjunto. E os subconjuntos especiais que nós temos são os seguintes. Leva essa cachorra aqui, para insuportável. Peraí, gente, a cachorra. Minha cadelinha estava aqui. Ela quer... Eu vou dar aula, ela quer se deitar aqui e ficar no meu pé. Mas vamos lá. O primeiro subconjunto especial é aquele que, quando a gente pega o conjunto dos números naturais e remove o zero. Tá bem? A gente obtém esse conjunto aqui, ó, somente removendo o zero. E esse conjunto eu vou chamar de N, colocando um asterisco. Esse asterisco vai dizer para mim que o zero não faz parte do conjunto. Em qualquer conjunto numérico, quando eu colocar asterisco, você já sabe que isso significa dizer que eu fiz isso. Eu peguei o conjunto e removi o zero do conjunto numérico. Tá certo? E assim acontece aqui. Aí aqui eu coloquei o N asterisco, seria o N menos o zero. Tá? Seguindo aqui analogamente, né? De forma análoga para o que eu disse anteriormente ali. O NP, esse P vai denotar pares, tá bem? São os naturais que são pares. Quais são os naturais que são pares? 0, 2, 4, 6. É uma sequência que vai de 2 em 2, né? 0, 2, 4, 6, 8. Começando pelo 0, claro. Porque eu poderia começar do 1 e 1, 3, e não seria a sequência de números pares. Então, não é que vai de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8 e todos os pares. Lembrando que todo número par tem essa forma, é 2n, ou seja, ele sempre pode ser escrito como sendo 2 vezes alguma coisa. Por exemplo, o 8 é par, porque o 8 eu posso escrever como sendo 2 vezes 4. 18 é par também, porque o 18 eu posso escrevê-los como sendo 2 vezes 9. Então, qualquer número par que vocês imaginarem pode ser escrito como sendo 2 vezes alguma coisa. Se um número não admite essa decomposição, ele não é par. Certo? Por isso que eu coloquei aqui o 2n, porque todo par tem essa forma. Assim como temos o conjunto dos números pares, né, dos naturais pares, porque lá na frente a gente vai ver que também tem aqueles números pares que são negativos, analogamente para os ímpares. Ímpares ímpares naturais. Uma sequência que agora começa do 1, porque o 0 é par, não é isso? Então, e vai de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9. E aqui eu coloquei a 2n mais 1. Porque se vocês observarem, se o número é par, quando eu somo 1, esse outro número vai ser ímpar. Então, sempre que eu pego o número par e somo 1, dá ímpar. Então, eu vi que 2n era par. Quando eu somar 1, vai dar ímpar. Tá certo? 8 mais 1, 9 é ímpar. 18 mais 1, 19 é ímpar. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, 2n mais 1. É só para denotar um elemento genérico. Um número ímpar que é genérico, ou seja, um número qualquer. Tá claro, gente? Essa é uma simples notação. E a outra sequência, né, o outro conjunto, é o conjunto dos números primos. Você sabe que quando que o número é primo? Qual é a condição para que o número seja primo? Você sabe qual é essa condição? Alguém sabe me dizer? O número é primo quando ele só pode ser dividido por um ou por ele mesmo. Exatamente. Quando ele só tem 2 divisores. Ou seja, quando os divisores dele são 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número x é primo quando o conjunto formado pelos divisores desse número, ó, os divisores de x serão 1 e ele mesmo. Ou seja, tem apenas esses 2 divisores.
Ou seja, divisores diferentes de 1 só tem o 1. Tá? Ao contrário, quando o número tem mais de 2 divisores. Então, olha, o 2 só tem 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, então ele é primo. O 3 também só tem 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, então ele é primo. O 5 de forma análoga e assim sucessivamente. Por exemplo, 9 não é primo. Por quê? Porque os divisores, ou o conjunto de divisores de 9, quem que são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Tem 3 divisores, então ele não pode ser primo. Ele é composto. Tá bem? Então, os naturais que são primos, é exatamente essa sequência aí. Será que existe algum padrão de formação para essa sequência? Ela vai de 2 em 2, vai de 3 em 3? Não, né? Ela não vai de 2 em 2, ela não vai de 3 em 3. A questão aí está muito mais relacionada com a questão de ter divisores, ter mais de 2 divisores. Né? Se tem mais de 2 divisores, não entra na sequência. Se tem apenas 2, que é 1 e o próprio número, então entra na sequência. Tá certo? Aí uma propriedadezinha básica que o conjunto dos números naturais tem é que n é fechado em relação à adição e à multiplicação. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que n é fechado, significa dizer o seguinte: sempre que eu pego dois números naturais m e n, dois números m e n pertencentes ao conjunto dos números naturais, eu tenho o seguinte: a soma também vai ser um número natural. Fechado em relação à adição significa isso, dados dois números, a soma está lá dentro. E fechado em relação à multiplicação significa isso. Quando eu pego 2, o produto, a multiplicação dos dois também é um número natural. Então, Mn pertence aos números naturais. Tá certo? Por exemplo, quando eu pego 2 e 3, eu sei que 2 mais 3, ambos pertencem aos números naturais, né? Aqui, ó, uma vírgula aqui. 2 mais 3 é igual a 5, que pertence aos naturais. 2 vezes 3 é igual a 6, que também pertence aos naturais. E isso é muito claro da gente perceber, porque assim, números naturais só são números positivos, né? Inteiros positivos. Então, quando eu somo dois números positivos, vai dar um número positivo. Então, claro que é um número natural. Quando eu multiplico dois números positivos, a gente lembra lá de jogo de sinal, que vai ser um número positivo. Então, claro que é um número natural. Então, o único problema que aparece para a gente aqui, ó, é quando eu tiver a subtração. Será que o conjunto dos números naturais é fechado em relação à subtração? Será que, dados dois naturais, a subtração desses dois números é um número natural? Será que é? Sempre. O problema está quando eu tiver uma coisa desse tipo. Imagina que a gente pega 2 e 3. Ambos pertencem ao conjunto dos números naturais. Mas será que 2 menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Quanto que é 2 menos 3? Para menos 1. Menos 1. E menos 1 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence aos inteiros. Não pertence ainda. Mas calma aí, que a gente não falou ainda de inteiros, né? Então, olha, o conjunto N, ele não é autossuficiente para a gente. Já tem um problema, certo? Tem uma operação de subtração, que é uma operação que as pessoas precisam realizar no dia a dia. A gente construiu os naturais para sanar uma dificuldade, uma necessidade humana, né? Que era representar essas quantidades. Mas ele não consegue, por exemplo, resolver problemas básicos como esse. Então, o que foi que aconteceu? Então, aí os matemáticos foram lá e ampliaram esse conjunto que a gente já tinha. Ampliaram como? Adicionaram os números negativos e a gente criou o conjunto dos números inteiros, cuja letra que o representa é um Z com esta barrinha inclinada aqui, ó. Então, o que é o conjunto dos números inteiros? É o conjunto dos números naturais juntamente com os opostos desses números, ó. Para cada número natural, eu adicionei agora no conjunto o oposto. Que o oposto de 1 é o menos 1. O oposto de 2 é o menos 2 e assim sucessivamente. Então, esse conjunto que a gente cria agora, ele é mais amplo. Então, o Z ele é mais amplo. Ele aborda, contempla tanto os naturais, que está aqui em amarelo, quanto os negativos, ou os opostos desses números naturais, que são esses que estão em rosa. Tá certo? Então, é claro que se a gente fez uma extensão, é claro que o conjunto dos números naturais está contido, ó, está dentro, ó, do conjunto dos números inteiros. Tá certo, gente? Tranquilo aí?
Todo mundo entende que foi uma extensão e foi criado para se sanar aquela dificuldade ali? Posso prosseguir? Pode, professor. Então, vamos lá. Bom, volta aqui. E aí a gente tem uma representação também na reta. Ó. A gente sabia representar os naturais, que a gente começou do zero, era um conjunto que começava aqui no zero. Uma observação é que o conjunto dos números inteiros, agora, ele é infinito, né, em ambos os sentidos, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo, ó. Tá certo? Então, antes a gente sabia representar os naturais porque eles começavam do zero e ia de uma em uma unidade para a direita. Agora, a diferença é que a gente vai ampliar a reta para a esquerda, certo? Quando eu considero aqui o 1, ó, essa distância do 0 a 1, para construir o oposto do 1, eu ando essa mesma distância no sentido inverso. Então, eu ando a mesma distância aqui, ó, aqui, marco o ponto e coloco o menos 1, que é o oposto. Para colocar o oposto do 2, eu vou andar essa mesma distância, só que no sentido contrário. Como eu estava andando aqui à direita, agora eu ando para a esquerda aqui, ó. Marca aqui está o menos 2. Então, para cada número natural, eu tenho o seu oposto aqui, ó. E é assim que a gente representa na reta. Também a reta é um conjunto discreto, ou seja, um conjunto que tem, ó, lacunas. Tá certo? E a gente já vai ver no instante que é isso que motiva a criação de um outro conjunto. Porque imagina que alguém quer representar lá meio quilo de açúcar, por exemplo. É possível representá-lo neste conjunto? Eu conseguiria um símbolo desse conjunto que representasse aquela quantidade, meio quilo, por exemplo? Não. Não, né? Porque aqui eu só consigo representar quantidades inteiras. Então, aí já tem um probleminha para a gente. E qual é o passo básico, né, para a gente sanar um problema desses? É a gente ir sempre estendendo e aumentando, de modo que a gente não tenha perdas aí. A gente não vai perder nada, a gente vai sempre ganhando, aumentando, incorporando, agregando coisas aos conjuntos e formando conjuntos mais amplos, que resolvam mais problemas. Tá certo? Mas antes da gente fazer essa nova extensão, a gente vai entender um pouquinho quais são os subconjuntos especiais, ou seja, os conjuntos menorzinhos que a gente pode aí considerar em Z, né? Os mais utilizados, né? O primeiro deles é o Z asterisco. O que é o Z asterisco, gente? Eu falei o que do asterisco? Sempre que eu coloco asterisco no conjunto, eu estou removendo o quê? O zero. O zero. Então, Z asterisco nada mais é que o conjunto dos inteiros removendo o zero. Tá certo? Seguindo a intuição de vocês, quem é o Z+? Os números naturais. Que é os inteiros positivos, né? E é exatamente os naturais. De forma análoga, quem seria o Z+... Tá, de forma análoga não, vamos lá. E quem seria o Z mais asterisco? Os números inteiros positivos sem o zero. Tem o zero, tá certo? Porque quando eu coloquei aqui os inteiros positivos, eu coloquei o zero, porque vocês vão entender que o zero eu posso colocá-lo como positivo ou negativo e não tem problema nenhum. Tá certo? Independente se eu colocar 0 ou menos 0, isso sempre vai dar 0. Ou mais 0 ou menos 0 vai dar 0. Então, eu posso colocá-lo em Z mais e posso colocá-lo em Z menos. É o único elemento que esses dois conjuntos têm em comum. Quem é o Z menos? Os inteiros negativos até o 0. Tá certo? Os inteiros negativos. Esse conjunto aqui, ó, Z mais asterisco, é o que a gente chama de números não negativos. Desculpa, de números positivos. Esse aqui, ó, o Z mais, seria os não negativos. Não negativo significa dizer que é positivo ou pode ser zero. Esse aqui são os números não positivos, ó. Pode ser os negativos ou o zero, tá certo? Quando eu boto um asterisco aqui, faltou lá no slide, não coloquei. Quando eu pego aqui e coloco um asterisco no Z menos, o que é isso? É o Z menos removendo-se o zero. Tá certo, gente? Tranquilo aí? Sim. Vou prosseguir, tá? Flávia, Grazi, não falaram mais nada, tá tranquilo aí? E os demais aí, quem quiser também se pronunciar. Tá tranquilo, professor. Vamos lá. E aí, esse vai ser o último conjunto. Não, vou tentar falar dele e dos racionais. Vamos ver dos irracionais. Vamos ver se a gente consegue. Então, olha, vou voltar aqui só para a gente comentar um pouquinho. Imagina que agora
eu quero resolver um problema assim, ó. Eu quero resolver uma coisa assim, ó. Essa operação. 3 é um número inteiro, não é? 2 é um número inteiro. Certo? Ambos são números inteiros. Pergunta. Será que a divisão de 3 por 2 é um número inteiro? Não. Quanto dá 3 dividido por 2? 1,5. Será que o número decimal pertence ao conjunto dos números inteiros? O nome já está dizendo inteiros, então não tem parte decimal. Então, acho que não ou certeza que não? Certeza Não. que não. Certeza que não, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Me dê aí uma ideia do que é que a gente vai fazer agora. Se a gente não conseguir contemplar aqui no conjunto dos inteiros, a gente precisa fazer o quê? Estender o conjunto. Estender o conjunto para criar um que agora, além de contemplar esses inteiros, contemple também essas divisões aí, ó, decimais. E é isso que a gente faz. A gente constrói o conjunto dos números racionais. Se vocês olharem a palavra racional, está relacionado com divisão, com quociente. Então, por isso o nome racionais, porque a gente inclui lá as divisões que não eram possível fazer em Z. Então, olha, o conjunto dos números racionais, que vai ser representado pela letra Q, é um Q todo sofisticado aqui também. Então, ele vai reunir os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, P sobre Q. Foi assim que a gente motivou lá. A gente estava dividindo 3 por 2, era uma fração. Então, esse conjunto é o conjunto que a gente obtém quando a gente agrega lá o conjunto dos números inteiros, aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Mas se vocês pararem para pensar, qualquer número inteiro eu posso escrevê-lo na forma de fração. Vocês concordam e conseguem enxergar qual seria essa escrita? Como é que eu posso escrever o 2 usando um numerador e um denominador? 2/3, por exemplo. 2/3 não. 2/3 vai mudar, né? Porque 2/3 é outro número. Vai dar 0,666. Eu quero escrever uma fração de modo que o denominador que eu posso colocar aqui não altera o valor. 1. Eu não posso escrever sempre o 2 como sendo 2 sobre 1? Posso, não posso? Isso aqui é uma fração, não é? Mas se alguém... pessoal, essa é uma fração, mas é uma fração sem graça. Tá, mas eu posso dizer que o 2 pode ser escrito como sendo 4 dividido por 2, não posso? Pode também. Então, o que acontece? Eu sempre posso escrever um número inteiro como sendo uma fração. Qualquer número inteiro que vocês imaginarem. Negativo ou positivo. Menos 2 eu também iria escrever. Bastava colocar menos 2 sobre 1. Ou menos 4 dividido por 2. Por isso que eu digo assim, ó, o conjunto dos números racionais é formado pelas frações. Aí vocês falam, professor, então os inteiros não estão aí dentro. Estão sim, porque a gente viu que todo inteiro pode ser escrito como fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração vai ser um elemento do conjunto dos números inteiros. Então, a gente fez o quê? A gente construiu... Aqui dentro eu tinha Z. Né? Tinha Z aqui dentro. Aqui dentro tinha um menorzinho que era N. Aqui, olha, tinha os inteiros... Tinha os inteiros naturais e aqui apareceram aquelas frações que eram, por exemplo, irredutíveis, ó, né? 3 sobre 2, que dá 1,5, 1,5, 1,5, menos 1,5, 1/3, essas outras frações que não estão aqui dentro. Aqui dentro só está coisa assim, ó, 4 sobre 2, que é 2, aí está aqui dentro, né? 1/3, por exemplo, não vai estar lá dentro de Z, né? Então, a gente ampliou, tá certo? O que fica para a gente aqui agora é que os inteiros, os racionais, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, esse número que dava problema antes, agora não dá mais, porque ele está escrito na forma de fração. Então, ele pertence ao meu conjunto Q, que está mais amplo. Tá claro para todo mundo aí? Tá clara essa ideia aí? Por que eu coloco P sobre Q? Porque todo inteiro pode e contempla os casos que não podiam anteriormente.
certo? E aqui, ó, uma observação que eu coloco aqui, uma condição, na verdade, é isso aqui, ó. P é um número inteiro e Q também é um número inteiro, mas Q é diferente de zero. Por que eu estou pedindo que Q é diferente de zero? Porque em matemática eu não posso dividir por zero. Então, esse Q aqui nunca pode ser zero. Não existe isso aqui, ó, dividir por zero. Não está definido isso aqui, ó, 1 dividido por zero. O que é 1 dividido por zero? Isso não faz sentido em matemática. 0 dividido por 1, sim, faz sentido. Tá certo? Entra. Peraí, gente. 0 dividido por 1, sim, faz sentido, que dá 0. Agora, 1 dividido por 0, isso aqui não está definido. Não pode em matemática jamais. Então, sempre que tem um denominador, a primeira coisa que a gente faz é pedir que ele seja diferente de 0. Guardem isso aí, que a gente vai precisar disso para o resto do curso, inclusive quando a gente for falar de funções, tá? Então, guardem isso aí. Por isso, essa condição aí. Note que todo inteiro também é racional, certo? A gente viu que todo inteiro pode ser escrito na forma de fração. 3 pertence a quê? Pertence. Por quê? Porque 3 pode ser escrito na forma de fração, 3 sobre 1. Então, pertence a quê? E com qualquer número vocês podem fazer esse argumento. Então, a gente conclui que o conjunto dos inteiros é um subconjunto, ou seja, está contido no conjunto Q. Concorda comigo? Sim. Certo? Então, olha. Nós temos aqui uma coisa. 3 coisinhas para considerar. Temos 3 tipos de números que podem ser escritos na forma de fração. 3 tipos de números. A gente não vai estudar todos eles hoje. Dízimas periódicas. Que existe todo um mecanismo para a gente representar aí dízimas periódicas. Mas precisa primeiro entender, saber o que é uma dízima periódica. Então, os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros. Ok, né, gente? Tranquilo, né? A gente já viu que todo número inteiro basta colocar denominador 1. Então, não tem problema nenhum aí, é tranquilinho de fazer isso. Então, olha. Peraí, deixa eu apagar aqui. Para usar esse espaço. Então, aqui, olha. Esse está ok. Basta dividir por 1 e vai ser uma fração. Quais são os outros números que podem ser escritos na forma de fração? Decimais finitos. O que é um decimal finito? É aquele decimal que tem uma quantidade finita de casas após a vírgula. Então, por exemplo, o número 3,5 é um decimal finito? É um decimal finito porque só tem uma casa após a vírgula. Toda vez que aparecer reticências, aí não vai ter um decimal finito. Por exemplo, 5, 6, 7, 8 reticências. Isso aqui não é um decimal finito. Por quê? Porque aparece reticências. Isso indica que eu tenho infinitas casas aí após a vírgula, tá certo? Então, aqui seria um exemplo de decimal que não é finito. Tá, e por que esse número aqui pode ser escrito na forma de fração? Como é que a gente pode escrever esse número aqui na forma de fração? Esse 3,5. Aqui estava ok. Estamos aqui. Ó. Por que 3,5 pode ser escrito na forma de fração? Quem sabe como é que a gente faz para representar na forma de fração? Vocês concordam comigo que 3,5... A gente lê isso aqui 3,5 décimos, não é isso? Então, eu posso escrevê-lo assim, ó. 35 sobre 10. Por que eu posso fazer isso? Porque dividir por 10 significa deslocar uma casa decimal para a esquerda. O número 35, por natureza, ele tem a vírgula aqui, ó. Né? Naturalmente, quando ele aparece para a gente, a vírgula sempre vai estar aqui, ó, no final do número. Quando eu divido por 10, eu pego esse número e divido por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa. Quando eu desloco uma vírgula uma casa, essa vírgula vem para aqui, ó. Então, ficou 3,5. Então, dividir por 10 significa dizer deslocar uma casa. Então, aqui, espertamente, eu já sei que se eu tenho uma vírgula aqui, ó, se eu tenho uma vírgula apenas deslocada, né, do último algarismo para cá, para a esquerda, então eu sei que eu dividi por 10. Basta dividir por 10 que eu encontro uma coisa equivalente. Assim como, quem seria 3,1 escrito na forma de fração? Quantas casas decimais eu tenho? Uma, não é isso? Ó, uma casa decimal. Então, significa dizer que isso aqui é 31 dividido por
10. Concorda comigo, gente? Sim. Se eu tivesse 4,32, como que eu posso escrever esse número usando aí uma representação fracionária? Primeira coisa, quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. 2. Então, eu mesmo que 432 dividido por quanto? Por 10 ou por 100, se eu tenho 2 casas? 100. É a quantidade de zeros que aparece aqui, é exatamente a quantidade de casas. Por quê? Porque para cada zero que aparece aqui é a mesma coisa que dividir por 10. Então, eu vou deslocar uma vírgula, né? Então, se eu tenho 432, primeiro divido por 10. Desloquei para cá. Mas 100 é 10 vezes 10. Então, eu tenho que dividir novamente por 10. Desloquei a vírgula para cá. Então, veio para cá, ficou 4,32. Tá claro para todo mundo essa equivalência que eu tenho aí? Eu sempre posso fazer isso. E isso independe do número de casas que eu tenho aqui, desde que seja finito. Se eu coloco 4, 3, 2, 7, posso fazer o que aqui? Aí vocês, professor, estou com dúvida. Então, vem aqui, ó. A vírgula não está aqui? Conta. Até chegar aqui no final, quantas casas você vai deslocar? 1, 2, 3, 4. Pega o número todo sem vírgula. 5, 4, 3, 2, 7. E divide por quantas casas foram 4? Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. E aí? Tá claro? Sim, com Está certeza. claro. Tá claro, né? Sim. Então, a gente conclui daqui, ó, que todo decimal finito, ó, todo decimal finito também pode ser escrito como fração. Ok, acabamos de concluir. E o que vai ficar para a gente fazer na próxima aula vai ser exatamente as dízimas periódicas. Mas, deixa eu ver aqui, não falei. Mas o que é que são as dízimas periódicas? Dízimas periódicas, quando a gente fala assim, ó, decimal infinito, são decimais que possuem infinitas casas após a vírgula. Por exemplo, 4,31704 reticências. Esse é um decimal que é infinito porque aparece em reticências. Então, eu não consigo representá-lo aqui, ó, nesse formato. Por quê? Porque eu não sei quais são as casas que aparecem aqui nessas reticências. Eu não tenho como prever o que, é que vai acontecer aqui, ó. E você percebe qual é a diferença desse número para esse que eu vou escrever agora? 4,37, 37, 37 reticências. Qual é a diferença? De baixo tem uma Desse número. sequência, Oi? uma ordem. De baixo tem uma sequência de números que se repetem. Tem uma sequência que está se repetindo. Não é isso? Tem uma parte que se repete após a vírgula. Infinitos são, né? Ó, as reticências. Ambos são decimais infinitos. A diferença é que esse é um decimal infinito não periódico. Periódico é uma coisa que se repete, que tem uma repetição, tá certo? Esse aqui de baixo é um decimal infinito, porque tem reticência, porém ele é periódico. Essa parte está se repetindo sempre, ó. 37 é o período. Então, a gente sempre sabe que quem vem aqui, ó, é 3, 7, é 3, 7. Então, esse tipo especial de número, a gente consegue escrevê-lo na forma de fração. E a gente vai aprender na próxima aula como é que a gente faz, que é amanhã, como é que a gente faz para representar esses números aqui, ó, usando fração. E se a gente consegue representar esses números usando fração, então ele é racional, né? Tá certo? Então, a gente após a casa decimal, né, após a vírgula, uma sequência infinita em que eu não consigo prever qual os próximos algarismos. Então, se eu não consigo prever, foge da minha capacidade racional de pensar. Macete, tá? Então, ele é irracional. Ele é irracional. Esse aqui não. Esse aqui é infinito, mas eu consigo prever quais são os próximos números. Eu consigo dizer com certeza quais são os próximos algarismos. Então, ele é racional, porque eu consigo sempre dizer quais são os números. Mas eu consigo escrevê-lo na forma P sobre Q. E a gente vai ver amanhã como é que a gente faz isso. Ok, gente? Tranquilo aí? Tudo certo. Então, aí a gente tem a reta, né, dos números racionais. Deixa eu ver, já está quase na hora. Dos números racionais. Agora a gente construi uma reta totalmente aí, ó, preenchendo aqueles espaços que estavam aí no meio, ó.
tinha espaços, tinha aquelas lacunas, né, dos inteiros, porque não tinha decimais. Agora sim, a gente consegue sempre colocar números aqui no meio, ó, que são os números decimais. Então, a gente vai preenchendo aqui a reta, ó, aqueles espaços que estão ficando vazios. Então, toda a construção foi feita de modo que a gente começou com os naturais, só tinha daqui para cá. A gente começou com os inteiros, a gente preencheu esse pedaço aqui e deixou as lacunas. Com os racionais, agora a gente vem aqui no meio e preenche essas lacunazinhas aqui, ó. Ainda faltam alguns, que é um conjunto bem pequenininho, né, que a gente chama em matemática de conjunto magro, né? E a gente consegue colocar aqui mais ainda pontinhos de modo que a reta vai ficar totalmente preenchida. Aqui eu já consigo dizer que ela é preenchida, tá? Só são coisas bem... é um conjunto tão magrinho, né, tão pequeno. Existe esse conceito mesmo, tá, gente? Não pense que eu estou dizendo aqui em conjunto magro, isso é invenção, não. Existe mesmo. O contrário de conjunto denso seria conjuntos magros. Conjunto de medida nula. É um conjunto que tem quase medida nula. Ele é tão pequeno que a gente diz que ele tem medida nula. É um conjunto bem magrinho, tá? E a gente vai adicionar aqui que é o conjunto dos números irracionais, tá? Mas até então essa reta já está bem preenchida, quase totalmente preenchida, tá? Que vai ser os números irracionais. Os números irracionais é uma coisa tão simples que eu vou falar aqui, tá? 4 linhas a gente define aí e coloca exemplos. Porque assim, o que é que seria o conjunto dos números racionais? Aqueles números que a gente não consegue, aqueles decimais. Lembra lá que no caso anterior, os únicos números que deram problema para a gente foram aqueles que tinham a parte decimal não periódica, infinita e não periódica. Vocês lembram disso? Foi o que a gente não conseguiu. Então, são aqueles números lá que a gente vai querer colocar aqui nesse conjunto separado. Ó. A gente tinha naturais, ampliou, encontrou Z, ampliou, encontrou o quê? Agora, os irracionais. Os irracionais não é ampliação, é um conjunto à parte, separadinho aqui, ó. Tá? É um conjunto, é o que falta aqui, um pedacinho que falta aqui. A gente vai chamar de I. Tá? Vai chamar de I. E é formado pelos decimais infinitos e não periódicos. Tá certo? Aí, se vocês pegarem uma calculadora depois, científica de preferência, coloca lá, ó. Imagina um número que não tem raiz exata, raiz quadrada exata. 4 tem raiz, 1 tem raiz quadrada exata, 4 tem raiz quadrada exata, 9 também tem, certo? 16 também tem, 25 e assim sucessivamente. Essa aqui é o que a gente chama de sequência dos quadrados perfeitos. São os que têm raiz quadrada exata. Se vocês pegarem qualquer número que não é quadrado perfeito, ou seja, que não tem raiz quadrada exata, este número, quando você fizer raiz quadrada deste número, vai dar um decimal infinito e não periódico, certo? Vai dar um infinito e não periódico. Vocês podem fazer aí, ó. Esse aqui, por exemplo, ficaria um 41, 42, 13 reticências. Não é uma parte periódica. Para qualquer número, gente, que não tenha raiz exata, se vocês botarem 3 aqui, também vai aparecer uma parte não periódica, infinita e não periódica. Raiz de 5, porque 5 não é quadrado perfeito. Raiz de 6. Podem fazer em casa que vocês vão verificar. Eu já estou em casa mesmo, estou falando como se eu estivesse na escola. Podem fazer, tá? Com qualquer número que não tenha raiz quadrada exata. 2, 3, 5. Então, esses são exemplos típicos de números que são irracionais. Se alguém perguntar para vocês, me dê um exemplo de número irracional. Vocês vão lá, raiz de qualquer número que não tem raiz quadrada exata. Né? 3, 2, qualquer coisa. Um número que você já conhece também da geometria, π, que é 3,141592 reticências. É um decimal infinito e não periódico. Tá certo, gente? E esse que eu coloquei aqui em cima, olha, 0, 15, 41, 98, 45, 61, 35, 4, reticências. Tem alguma coisa se repetindo aqui com periodicidade? Não tem, né, gente? Tá bem aleatório. Então, são exemplos típicos de números que são aí, ó, decimais infinitos não periódicos, portanto, são números irracionais. Ficou claro, gente, para vocês? Ficou. E aí eu coloquei aqui, ó, em geral, os irracionais são o quê? Raízes não exatas e decimais infinitos. Então, esse aqui seria, na verdade, uma implicação. Né? Seria uma consequência daqui de cima. Tá certo? Alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo até agora?
Tá Pra mim tranquilo? tá tudo tranquilo. Os demais aí, pode falar, gente, tá? Vocês que não estão interagindo muito aí, pelo menos agora, nesse momentinho, pode falar aí se tá tranquilo, se não tá, se falando rápido. Tem que saber, tá? Tem que ter o feedback de vocês aí. Não Quem tenho não... nenhuma dúvida, professor. Pronto, então ótimo. Certo? Flávia, Railan e Grazi. Pronto, os 3 aí estão interagindo muito, estão de parabéns aí, tá? Tô gostando de ver, que continuem assim. E eu quero mais gente interagindo também aí. Não tem